Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Tivemos uns probleminhas aqui com a nossa internet, mas vamos cultuar o Senhor, amém? Que você abra lá em Salmo 150, a partir do versículo 1, no Salmo 150, vamos ler a palavra de Deus. Amém? Tivemos uns probleminhas, mas estamos aqui para cultuar o nosso Deus, que é maravilhoso, perfeito e fiel. Amém, igreja? Vamos estar lendo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos guerrear, vamos lutar em prol do reino de Cristo, que é Deus poderoso e fiel. Amém? Aleluia. Tu és santo e soberano, Deus. Estamos aqui para te cultuar, Deus, para te bendizer, Senhor, para dizer que o Senhor é Deus perfeito e fiel, Pai. Estamos na tua presença, Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento e nos capacita a vencer na terra e céus. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Aleluia. O Senhor está levantando um grande exército. Aleluia. Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento. Nos capacita, Senhor, e nos capacita a vencer na terra e céus. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Pelo Senhor nós marchamos por ti, Deus, Deus soberano e fiel. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
como Messias, achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção nova. Essa canção, ela chama Tremenda Graça. Nós mandamos a letra no WhatsApp do grupo da igreja. Essa canção fala de uma verdade que temos, que Jesus é o Rei da Glória. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar uma canção nova, um cântico novo. Acompanhe com suas palmas aí na sua casa. Sinta vontade na presença de Deus. Deus é soberano e fiel. Só Ele pode todas as coisas. Quebra o jugo do meu pecado, és tão mais forte, o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor. Como é bom te louvar, Deus. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, levou sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Diga isso. Digno é o Cordeiro de Deus, adore o Senhor. Digno é o Rei, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Ó que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar,
e da nossa adoração, da nossa atitude de adorar nessa noite. Aleluia. Como é bom louvar com vocês, igreja. Aleluia. Mais uma canção nova na nossa igreja, mas já é conhecida de muitos irmãos. Que ela possa falar com o seu coração também. Celebre o Senhor, diga isso a Ele. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Senhor, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Deus é louvado, Ele é engrandecido.
Vamos passar para o nosso momento de dízimos e as ofertas. Você que está nos assistindo, não se constranja. Nós estamos aqui em um ato de amor, um ato de carinho e também de obediência ao Senhor. Nós servimos a casa de Deus e precisamos mantê-la, precisamos manter as transmissões, precisamos manter tudo que funciona na igreja, os utensílios, para que nós possamos glorificar a Deus ainda mais com tudo que fazemos aqui, para que a palavra de Deus chegue também na tua casa, chegue ao teu coração, para a honra e glória do nome e do reino do Senhor. Vou ler em Malaquias 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provar-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é uma promessa de Deus, é um desafio que o Senhor lança a nós, que você se sinta à vontade, que você faça com todo o seu coração, com todo amor e carinho a obra de Deus, retornando, devolvendo uma parte que cabe ao Senhor, que cabe à obra dele e o reino dele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
seja a ti agora. Boa noite, queridos. Que coisa preciosa podermos cultuar a Deus mais um domingo. Que coisa mais preciosa a gente ter hoje a alegria através da tecnologia e da internet, poder chegar à tua casa, onde você está. Hoje você não pode vir até a igreja, e por muitos anos a nossa igreja não teve essa possibilidade de quando você não podia vir, quando você estava doente, ou quando você estava fora viajando, a gente estava distante. E agora nessa pandemia Deus nos deu a alegria de não estarmos juntos fisicamente, mas espiritualmente podermos estar juntos aí através das redes sociais, através da internet. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E como eu todos os domingos, e às vezes eu sou até maçante, voltarei a dizer: você não é um mero telespectador. Talvez você não faz nem parte dessa igreja aqui em Itaú de Minas. Talvez nem nessa cidade você mora. Mas eu quero convidar você, se você não fez isso até agora, eu quero convidar você a fazer parte deste culto. Eu quero convidar você a cultuar a Deus conosco. Então aquieta teu coração nesse momento. Já louvamos, já bendizemos, já foi tão maravilhoso esse momento. Mas ainda tem mais. Tem mais de Deus para nós. Você pode dar um amém bem forte aí, onde você está? Talvez sentado, em pé, talvez caminhando, talvez não. Mas onde você estiver, você pode concordar com isso, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 8. Versículo 11, Marcos, capítulo 8, versículo 11. Enquanto você procura, eu quero orar mais uma vez. Pai querido, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer, te adorar por mais uma semana que se inicia. Mais uma semana a qual o Senhor, com toda certeza, derramará sobre nós a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia, porque o Senhor fez isso na semana passada, o Senhor fez isso na semana retrasada, e o Senhor tem feito isso, Senhor, enquanto nós existimos, desde, Senhor, da fundação do mundo, muito antes da fundação de todas as coisas. Enquanto és Deus e Senhor, o Senhor tem renovado as tuas bênçãos sobre toda a tua criatura. Bendito seja o Senhor por isso. Queremos te agradecer, Senhor, tudo que já aconteceu. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, o fôlego de vida, a força, Senhor, a saúde. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, a sabedoria, o conhecimento que deste no Senhor na semana que se passou. Mas também agradecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Ministre as nossas vidas, fale ao nosso coração, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que seu poder vinha de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: porque as pessoas hoje impedem o milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. 2 pontos. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora, ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Versículo 14. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus
e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer entre uns e os outros: ele está dizendo isso porque nós não temos pão, porque nós não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Será que vocês ainda não entendem? Queridos, se você pegar todo o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, todo o capítulo 8, você vai ver que Jesus vai falar muito sobre visão. O capítulo 8 começa com o milagre da segunda multiplicação dos pães e peixes. E depois desse segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes, os fariseus chegam até Jesus e agora quer um sinal, ele quer um milagre, ele quer que Jesus faça algo para ver se verdadeiramente o poder de Jesus vinha de Deus. Mas o texto de Marcos já nos diz, eles não queriam ver isso, eles queriam um sinal para colocar Jesus à prova, para colocar Jesus em maus lençóis. E aí Jesus responde para eles: eu não vou dar nenhum sinal para esse povo que fica me pedindo sinal. Eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Jesus vira a costa para eles. Jesus abandona eles ali, não só fisicamente, presencialmente, mas Jesus também abandonando a liderança religiosa da época, que eram os fariseus, os saduceus. Quando Jesus abandona, quando Jesus vira as costas para eles, Jesus vira as costas também para aquela religião. E aí os discípulos o seguem e eles entram no barco e começa uma discussão entre eles. Eles começam a caçar alguma coisa para comer no barco. E eles caçando, eles acham um único pão. Eles eram em 13 pessoas. Eram 12 discípulos e mais Jesus. E agora eles começam a discutir entre si: nós não trouxemos pão, nós não temos pães aqui, o que nós vamos comer? Nós vamos ficar até tantas horas. Eu acredito que eles começaram a lembrar: olha, deixamos tantos cestos de pães lá atrás, por que nós não comemos o suficiente? E agora só tem um pão, somente um. Aí Jesus chama a atenção deles e fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado. E o texto começa a nos dizer que agora eles começam a dizer um para o outro: e Jesus também está com fome. E agora ele está puxando nossa orelha porque não tem pão. Jesus também está com fome. A gente ia dividir isso aqui em 12, agora vai ter que dividir em 13. E o que nós vamos fazer? Jesus está falando de fermento, de pão. Era para a gente não ter comprado lá do fariseu, né? Era para não ter comprado de Herodes, mas era para a gente ter um outro pão aqui com a gente. E o que nós vamos fazer? Agora Jesus faz uma pergunta, e a pergunta-chave é a qual eu quero que você pense todo o sermão nela. O último versículo que nós lemos: será que vocês ainda não entenderam ou não entendem? Versículo 21 do capítulo 8 de Marcos. Nós somos tardios em entender a obra de Deus. Nós somos tardios em entender o que Deus está fazendo conosco. Nós olhamos e não vemos nada, nós ouvimos e não escutamos nada, porque nós somos tardios, nós somos duros. E o que nos torna duros e tardios? Para ouvir a voz de Deus. Tem uma pandemia aí alastrando aí no mundo. Tem uma pandemia matando pessoas. Ainda tem uma pandemia aí, o coronavírus afetando muita coisa e afetando a economia mundial e global.
E nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo, porque ou então Deus está de braços cruzados, ou então Deus não está fazendo absolutamente nada, ou Deus virou as costas para a humanidade, ou Deus está fazendo algo. E nós não conseguimos enxergar. Ontem tive a alegria de encontrar a Delfina, ovelha querida, muito amável, na rua. Que vontade de dar um abraço na Delfina, um beijo na Delfina, e não pudemos fazer isso. E aí Delfina chorava: pastor, que saudade do senhor, pastor. Eu sei que depois de uma rápida conversa, eu no carro, distante dela, ela na calçada, e aí eu só perguntei para ela: Delfina, será que nós estamos vendo o que Deus está fazendo? Será que nós estamos vendo qual é o plano de Deus mediante tudo isso que nós estamos vivenciando? Ou nós temos boca somente para reclamar? Ou temos boca somente para questionar? Será que nós vamos aprender, Delfina? E ela virou com os olhos todos marejados de lágrimas. Ela falou: pastor, queira Deus que a gente venha aprender, e o mais rápido possível. Jesus pergunta para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não estão entendendo nada. Eu estou chamando a atenção para vocês de uma coisa, vocês estão falando de outra. Eu estou falando para vocês de algo do reino dos céus. Estou falando para vocês de algo eterno, perpétuo. E vocês estão pensando em coisas materiais, coisas físicas. Eu estou falando para vocês de coisas grandiosas. E vocês estão pensando em coisas minuciosas. Vocês não conseguem entender nada. E será que você tem entendido o que Deus tem falado para você? Será que você tem compreendido qual é a obra de Deus na tua vida? Você compreende porque Deus colocou você no lugar que você está? Você compreende porque Deus arrancou você do lugar que você está? Ou você acha que a tua vida segue aí uma linha qualquer e aleatória de coisas acontecendo sem nenhuma provisão de Deus? Ou você acredita que Deus simplesmente apertou um botãozinho de start e tudo veio evoluindo e chegou até você, e as coisas continuam evoluindo, e que Deus não está mais no controle de nada? Pelo contrário, Deus está no controle. Pelo contrário, Deus está por trás de todas as coisas. E nós precisamos começar a entender qual é a obra de Deus. A gente precisa começar a entender o que Deus já está fazendo. Quando nós olhamos para o pastor e a ovelha, duas figuras bíblicas, e olhamos para o pastor Cristo e a ovelha, ser humano, eu e você, a ovelha, ela é cuidada pelo pastor, a ovelha, ela é amada pelo pastor, mas também a ovelha, ela é puxada quando ela começa a entrar em caminhos que não é o caminho que o pastor quer que ela trilhe. Ela é sustentada, ela é amparada, ela é pastoreada, mas ela não pode fugir do caminho, porque se ela fugir do caminho, vai ter lobo, vai ter urso, vai ter animais ferozes que vai abater e comer ela. Ela precisa entender qual é o caminho de Deus, e ela precisa compreender isso. E foi a pergunta de Jesus àqueles discípulos. Preste atenção, quando Jesus vira as costas, como eu já te disse, e aí, quando os discípulos abandonam tudo ali e seguem Jesus no barco, eles não compreenderam que eles estavam virando as costas para tudo, e aquela decisão deles ia trazer sobre eles algumas consequências, e às vezes muito duras. Eles não entenderam que virar as costas para a religião da época, para a liderança da época, virar as costas para tudo e abandonar tudo, ia trazer sobre eles consequências de, quem sabe, até perseguições. Mas simplesmente eles viraram, e eles entram no barco e começam a discutir por que eles não trouxeram o pão. Quem sabe, talvez culparam um ao outro, não é verdade? Aconteceu um caos na economia, culpado é o presidente, independente de quem seja. Não, aconteceu um caos na minha família, o culpado foi meu pai. Não é assim que a gente faz? A gente reúne as pessoas para discutir quem é o culpado. Abriu um buraco lá na rua da minha casa, o culpado é o prefeito.
Não é assim que nós fazemos? Não, alguma coisa deu errado na empresa, o culpado é meu sócio. Nós estamos sempre prontos a discutir superficialmente. Nós estamos sempre prontos a discutir de uma forma a acusar os outros. Nós estamos sempre prontos a ver as coisas não de uma forma espiritual, mas nós estamos prontos a ver as coisas simplesmente materiais. E por incrível que pareça, quando você quer ver espiritual, você só vê demônio. Não é assim? Aí o demônio está em todos os lugares. Você não é o culpado de nada. Aí o demônio está no cantinho, o demônio está no meio, o demônio está em cima, está embaixo, está em todos os lugares. Nós precisamos entender, queridos, é que Deus está por trás de todas as coisas. E é Ele quem rege as nossas vidas. E nós precisamos começar a compreender isso. Sabe por que nós não compreendemos? Em primeiro lugar, estamos preocupados demais. Estamos preocupados demais com o nosso egoísmo, com aquilo que me falta, com aquilo que eu não tenho, e nós não nos preocupamos com as coisas de Deus. Eu estou preocupado demais se tem carne ou não no meu almoço, na minha janta, mas eu não estou mais preocupado com as coisas de Deus. Eu estou preocupado agora com o coronavírus, não mais se Deus está vindo ou não, se eu estou na presença de Deus ou não, mas a minha preocupação é se eu vou ficar sem emprego ou não. A minha preocupação é se eu vou poder sair ou não vou poder sair. A minha preocupação é se eu vou poder ir na festa ou não, se eu vou poder fazer uma festa ou não. Mas a minha preocupação mais não são nas coisas de Deus. Deus nos chamou, queridos, para ter crivo do olhar divino sobre todas as coisas. E quando você não entende, quando você não compreende, Deus chamou você para estar aos pés dele. Eu gosto muito do versículo de Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você não sabe, quando você não compreende, quando você não vê saída para lugar nenhum, vai clamar a Deus, vai falar com Deus. Somos egoístas demais, estamos preocupados demais com o que nós temos ou o que nós não temos. Somos tão egoístas, somos tão mesquinhos, que os discípulos estavam preocupados se eles iam ter pão para a viagem. Jesus acabou de abandonar tudo. Jesus acabou de falar com eles: cuidado com o pão, com o fermento dos fariseus, cuidado com a doutrina falaciosa, cuidado com essa religiosidade estranha que tem acontecido. Aquela religião que fala que você pode exigir de Deus e pode falar para Deus: eu quero, e acabou. Para com isso. Aquela religião que fala que você tem moeda para comprar as coisas de Deus, comprar bênção de Deus, para com isso. Aquela religião que pega como centro o ser humano, você, a tua vontade, os teus desejos, os teus sonhos. Você é alguém, você é importante demais. Quarta-feira que se passou, nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu e o presbítero Israel estávamos conversando sobre louvor e adoração. Isso influenciou até mesmo os cânticos dentro da igreja. O ser humano é tão centro de tudo que agora não é mais Deus. Não se canta mais Deus seja exaltado. Não se canta mais tu que estás assentado no trono. Não se canta mais a santidade de Deus. Sabe o que canta? Eu quero vencer, eu quero chegar, eu quero ganhar, eu estou doente, me cura. É só isso. E a gente esqueceu que é culto a Deus, não é culto a mim mesmo. Nós somos egoístas. Eu quero saber com quem vai ficar o pão. Eu quero saber quem é que vai comer o pão. Se eu for comer o pão, tudo bem, a discussão acaba. Mas espera aí, se tiver que dividir esse pão, eu já vou brigar por ele. E se tiver que dividir por muitos e eu ficar só com um pedacinho, aí a confusão está armada. E Jesus vira para eles: se vocês não estão entendendo as coisas muito mais sérias. Comer pão, não comer pão, você sobrevive. E se você morrer fisicamente, existe agora a eternidade. Comece a se preocupar com as coisas de Deus na tua vida. É engraçado que quando começou, tudo de começo é muito assustador, não é mesmo? Tudo de começo é muito assustador.
Casamento de começo é assustador. Quando você casa, vai fazer a primeira compra, é um susto. Você nunca fez compra na vida, não é assim? Quando você vai pagar o primeiro mês de água sozinho, primeiro mês de luz, é tudo assustador. Sabe o que acontece? O tempo passa e a gente se adapta a isso. E a gente acostuma. Não é assim que a gente faz? Nos primeiros meses, ai meu Deus, tem misericórdia, me ajuda. Agora com todo sofrimento, não, você já se adaptou, você nem mais fala com Deus, você nem mais procura Deus. Não é assim que nós fazemos? Assim foi também no início do Covid-19, há quase 4 meses atrás. Aquele alvoroço, aquela coisa toda, e todo mundo indo aos pés de Deus, buscando a Deus. Mas agora, sabe o que aconteceu? Ou o que vem acontecendo? Agora as pessoas não estão procurando mais, porque sabe que não é tudo aquilo, essa assombração não é tão grande assim mais. Agora a gente vai esquecendo, e vamos esquecendo também de Deus, e do que Deus tem para nos ensinar. Somos egoístas. Mateus 6, versículo 30 em diante, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem se preocupa com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não entendemos as coisas do alto. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos a obra de Deus na vida do homem, porque nós não buscamos mais em primeiro lugar o reino de Deus. Porque nós não buscamos mais em primeiro lugar a vontade de Deus, mas sim buscamos a nossa vontade, o nosso querer, os nossos sonhos, aquilo que eu quero, e não mais o que Deus quer para mim. Em segundo lugar, nós não entendemos as coisas de Deus, porque nós não temos mais olhos e ouvidos para as coisas do alto. Você já não quer parar mais? Olha que incrível isso. Eu tenho ouvido muitos pastores, muitos líderes falarem: pastor, está difícil falar na internet agora. Eu falei: por quê? Porque ninguém mais quer parar para ouvir 15 minutos. Ninguém quer parar mais para ouvir 10 minutos. Porque eles andam me perguntando: você não tem uma mensagenzinha de 5 minutos? Mas então, uma novela você fica assistindo. Engraçado. Netflix, você pega um seriado na tua folga e passa o dia inteiro na Netflix. Não é assim que nós fazemos? Ou então, você fica horas no WhatsApp fofocando da vida dos outros. Mas para as coisas de Deus nós não temos olhos e nós não temos ouvidos. Não entenderemos mesmo o que Deus está fazendo na nossa vida. Meu querido, minha querida, já passou o tempo, já perdemos tempo demais. Nós estamos aos pés de Cristo, nós falamos que somos discípulos de Jesus, mas nós não temos olhos para Ele. Nós falamos que somos discípulos de Cristo, mas nós não temos ouvidos para Ele. Nós temos ouvido para tudo nesse mundo, nós temos olhos para tudo nesse mundo, nós temos paciência para tudo nesse mundo, não para as coisas de Deus. Não para as coisas de Deus. Eu tenho uma alegria ainda de que as pessoas que ainda acessam esse canal, parece que ainda eles permanecem e glorificam a Deus e acessam esse canal, e ainda eles falam: olha que bênção, durante a semana, e comentam sobre o que viram e ouviram. Eu tenho tido a alegria de algumas pessoas falarem: pastor, eu precisei ouvir 2 vezes, pastor, eu precisei voltar 3 vezes, porque era tão precioso, é tão maravilhoso. Mas o que eu tenho ouvido, na grande maioria, é de que muitos não conseguem passar mais do que 5 minutos. O Instituto norte-americano, eu esqueci, procure que você vai achar o nome desse instituto. Ele fez uma pesquisa, Instituto Cristão, e 3 meses depois do início da pandemia,
3 meses depois do início da pandemia. Estou falando do mês passado. O acesso às redes sociais, das coisas que se falam de religião, caíram 70% ao longo do mundo inteiro. Talvez você esteja se encaixando nisso. Mas eu tenho certeza absoluta que a Netflix ganhou muito mais seguidores. Mas eu tenho certeza absoluta que as novelas ganharam muito mais seguidores. O que Jesus critica os seus discípulos é: vocês estão no barco comigo, mas não entendem nada. Vocês estão no barco comigo, mas não têm olhos para ouvirem, aliás, para enxergarem, ouvidos para ouvirem, para saberem o que Deus está falando e fazendo. Nós não temos olhos mais, queridos. Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Você já não consegue mais ver. Sabe por quê? Às vezes Deus pegou e arrancou você do lugar que você está, e você grita, esperneia, aquela anarquia toda. E de repente Deus recoloca você em outro lugar, e você vê que aquele outro lugar é infinitamente melhor do que o primeiro. E aí agora você está feliz. Mas então por que você esperneou? Por que você chorou? Por que você entrou em desespero? Porque você não consegue ver Deus. Porque você não consegue ouvir Deus. Deus está no controle da tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Salmo 123, versículo 2 é maravilhoso. O salmista diz assim: como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas, das criadas, na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Como os olhos do servo e da serva estão fitos, olhando fitamente, olhando atentamente para as mãos do seu senhor e da sua senhora, os nossos olhos precisam estar em Deus. Você precisa entender isso. Abner, menino querido, Abner e Saul, duas joias preciosas, voltaram agora depois de 5 meses, e Abner disse uma coisa muito preciosa: pastor, eu aprendi que Deus, ele é pessoal. E como é bom quando o cristão aprende isso. Quando você sai daquela mentalidade de que Deus está lá no céu, de que Deus está sentado num trono, muito longe de você, de que Deus está tão distante que agora você consegue esconder as coisas dele, de que Deus está tão longe que você só encontra ele no domingo dentro da igreja, ou então agora quando você liga seu smartphone. Mas quando você percebe que Deus, ele é pessoal, quando você percebe que Deus está envolvido na tua vida, quando você percebe que Deus é quem manda, que Deus está no controle de todas as coisas, quando você percebe, queira você crer em Deus ou não, mas quem manda é Deus. O que Jesus critica os seus discípulos é que eles não viam o que Deus estava fazendo, é que eles não ouviam o que Deus estava falando, é que eles não estavam percebendo, por causa do egoísmo, quem era Deus. No capítulo 6 de Marcos, aqui 2 capítulos antes, Jesus tinha multiplicado a primeira multiplicação de pães e peixes. No capítulo 6 ainda, Jesus faz um grande milagre, curando muitas pessoas, inúmeras pessoas. No capítulo 8, aí no capítulo 6 ainda, Jesus caminha sobre o mar. No capítulo 8, Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. E agora eles estão preocupados com um pãozinho, se eles têm dentro do barco Deus que domina sobre todas as coisas. Você está preocupado com pouca coisa, sendo que você tem um Deus do teu lado. Você está preocupado com pouca coisa, sendo que você tem um Deus criador de todas as coisas, um Deus que mantém todas as coisas, um Deus que direciona todas as coisas, um Deus que não perde o controle de nada. Você se preocupa com pouca coisa.
Não era mais simples os discípulos virar: mestre, a gente está com fome. Trabalhamos bastante naquela multiplicação ali atrás e servimos todo mundo. Nem deu tempo da gente comer, mestre. Dava para a gente ter puxado um cesto daquele para dentro do barco, mas nem isso a gente esqueceu, mestre. Temos um pãozinho. O senhor não pode fazer um milagre aí? O senhor pode nos atender? Em vez disso, eles foram murmurar e brigar entre si. Terceira e última coisa: nós esquecemos facilmente das coisas que Deus já fez. Eu gosto de falar, nós temos cabeça miúda. Você se esquece do que Deus já operou na tua vida. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentação 3, 21 a 24 diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A misericórdia de Deus não tem fim, a fidelidade de Deus não tem fim, as bênçãos de Deus não têm fim. A porção tua deve ser Deus, você deve esperar em Deus. E aí você está preocupado com o quê? Você já esqueceu o que Deus fez pela tua vida? Você já esqueceu de um Deus maravilhoso que já cercou você de bondade? Você já esqueceu disso? Você já esqueceu de um Deus que jamais distanciou de você, que Ele cumpre cabalmente? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você já esqueceu o que Deus fez ontem? Por que você está atribulado hoje? Você já esqueceu o que Deus fez mês passado? Por que você está atribulado hoje? Você está preocupado? Deus já te sustentou 3 meses, Deus está indo para te sustentar 4 meses, e você se preocupa com pouca coisa, porque você tem esquecido como Deus tem sido maravilhoso. A tristeza de Jesus para com os discípulos era: vocês esquecem que eu sou Deus. Vocês esquecem do milagre que eu já operei na tua vida. Você já esqueceu do amor que eu tenho derramado todos os dias sobre você. Você se esquece da misericórdia que se renova a cada manhã. Antes do sol nascer, a minha misericórdia já é sobre a tua vida. E mesmo dormindo, mesmo no sono, ali eu estou te protegendo. É Deus fazendo isso. Salmo 139: Deus está por todos os lados, e onde você estiver, lá está Deus guiando a tua vida. Está doendo hoje, mas já doeu ontem, e Deus já curou você. Está difícil hoje, mas já esteve difícil ontem, anteontem, o mês passado, e Deus já foi maravilhoso com a tua vida. Quantos de nós estamos dentro do barquinho guiado por Cristo? Só não temos olhos e ouvidos. Somos egoístas demais e esquecemos do que Deus já fez. Desse jeito jamais entenderemos qual é a vontade de Deus para nós. Quero convidar o pessoal do louvor para subir. Quero convidar o pessoal do louvor para estar conosco, para cantarmos mais uma música. E eu quero chamar você nesse momento a tua atenção. O que Deus quer fazer, meu irmão e minha irmã, o que Deus está fazendo, meu irmão e minha irmã, o que Deus já fez, é tão maravilhoso, que se você não se ajeitar, se você não buscar Ele em primeiro lugar, não voltar a buscá-lo, se você não começar a dar mais ouvidos a Deus, mais olhos, mais prazer, gastar mais tempo com Ele, parar com aquelas orações curtinhas, sabe? Aquela oração, sim, Deus me abençoe em nome de Jesus. Sabe aquela oração, Senhor abençoe meu dia em nome de Jesus? Para com isso. Comece a gastar mais tempo em Deus.
E aí você vai ver que os lírios dos campos, as aves dos céus, nada nesse mundo é mais importante para Deus do que você. Deus te ama, Deus está no controle, Deus está fazendo, Deus fará aquilo que Ele quer, basta você estar atento a tudo aquilo, para que teu coração encontre paz e para que você comece agora a entender qual é a vontade de Deus. Busque mais o Senhor, reclame menos, busque mais o Senhor, murmure menos, busque mais a presença de Deus, a justiça de Deus, e você vai encontrar paz para caminhar e para viver. Independente de qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Aleluias. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Tu és Deus de graça, de misericórdia, Tu és Deus de bênção, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és Deus paciente. Mesmo os discípulos estando no barco, Senhor, e não entendendo nada, sendo egoísta, não vendo nada, Senhor, mesmo assim o Senhor tinha paciência com eles, mesmo assim o Senhor continua ensinando-os, ó Deus. Então ensina-nos, ó Deus, tenha paciência conosco, tenha paciência, Senhor, com a nossa pequenez, com os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E Senhor, eu peço em nome de Jesus, pegue-nos, Senhor, pelas mãos agora. Abra os nossos olhos, Senhor, para ver o que o Senhor está fazendo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz a nos guiar. Prepara o nosso coração e aquieta com a paz do Espírito Santo, porque o Senhor está, Deus, no controle do nosso barco. Permita-nos, Senhor, perceber o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor nos tirou, se o Senhor nos recolocou, se o Senhor fez, se o Senhor desfez, Senhor, se o Senhor levou, se o Senhor trouxe, Pai querido, se o Senhor aumentou, se o Senhor diminuiu, se o Senhor abriu, se o Senhor fechou, o Senhor está sendo Deus, e o Senhor tem plano para todas as coisas. Obrigado, Senhor, por toda a Tua obra, que ela é perfeita e que ela é maravilhosa. Em nome de Jesus, faça-nos enxergar, faça-nos ver, faça-nos participar. E aí, depois de tudo isso, nosso coração encontrará paz em Ti, Pai, porque Tu nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o poder do Espírito Santo alcance a tua vida e te abençoe desde agora, como para todo sempre. Amém e amém. Quero louvar a Deus pela tua vida. Tem um avisozinho que talvez a gente tenha esquecido de colocar aqui para você ver, mas amanhã tem um projeto novo surgindo, tem outro surgindo aí, ainda a gente vai te avisar, tá bom? Amanhã, toda segunda-feira, às 19 horas, nesse mesmo canal, um projeto novo com os adolescentes dessa igreja aqui, um projeto muito legal, muito bem pensado, e que Deus abençoe a tua vida por mais um dia, por mais um horário e por mais uma atividade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus, adora o Senhor com mais uma canção. Pela cruz, nosso Deus nos chamou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Merecemos o teu amor, Deus. O Senhor nos dá, Pai, através da tua graça, Jesus. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,